Bem-vindos a mais um Made in Agro, aqui pela TVM, também pelo nosso canal do YouTube, @MadeInAgroTV. Hoje o programa está muito especial, temos 2 convidados aqui muito especial, e eu com a minha companheira Evelyn, né? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo jóia. Felizes hoje, né? Muito felizes. Conseguimos! Esses 2 que são difíceis, mas hoje estão aqui com a gente, graças a Deus. Xandão, mais conhecido como Xandão, Alexandro Tessi, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Vocês, aos telespectadores do Made in Agro, grande programa, tá detonando, tá voando baixo. Graças a Deus. Vai crescer muito. Prazer estar com vocês aqui nesse dia de hoje. Muito obrigada, viu? E não veio sozinho, veio acompanhado da filhota Bianca, nós vamos falar mais dela aqui, gente. É campeã, corre em cavalos. Tudo bem, Bianca? Oi, Evelyn, tudo bem? Tudo bem, gente? Tá um pouquinho nervosa? Um pouquinho, mais ou menos. Mas acho que conversando eu vou dar uma soltada. Com certeza. A gente tem 1 hora ainda de bate-papo. Tem bem. muita coisa pra gente conversar. Então, vamos lá. Eu quero começar um pouquinho, Alexandre, pela sua história. Eu queria... Porque, assim, antes da gente te convidar aqui, você foi indicado por várias pessoas por conta do seu envolvimento no mundo agro. Você trabalha na Baldan há 30 anos? 30 anos. Só 30 anos. Só 30. E você também já vem aí, você foi, acho que, criado também. Conta um pouquinho pra gente. É isso, eu sou rodeado de agro por todos os lados. Verdade. E não é de hoje, né? Hoje eu estou na posição de diretor industrial da Baldan, né? Essa empresa que me acolheu há 30 anos. Mas até para as pessoas mais jovens, né? Que tem muita gente que trabalha comigo de 20, 25, as pessoas imaginam que a gente já ingressou como diretor, né? Numa empresa. Não pensam o caminho todo, né? Na verdade, eu sou nascido em fazenda, sou nascido e criado em fazenda, na Fazenda Nova Delhi. Nossa, eu já ouvi bastante falar dela, né? Bastante. E meus pais trabalharam lá por 26 anos, meu pai trabalhou ali, mas eu nasci na fazenda. E ali eu tive toda a minha formação, inicialmente profissional, cuidando de animais, porcos, cavalos, gado, né? Estudava na escola do Leopoldino Meira de Andrade, que era na Boa Vista, a famosa escola da Boa Vista. Sim. E eu comecei a trabalhar na fazenda, muito embora já tivesse nascido lá, eu comecei a trabalhar na fazenda com 12 anos de idade. Novinho, né? Trabalhava meio período. Sim. E depois, aos 14, eu fui convidado a ingressar definitivamente na fazenda, por intermédio de um grande amigo do Dr. Castelo Branco, que passou por aqui, né? Pois é, semana que vem ele vai estar por aqui com a gente. Falo sempre, então um abraço, Dr. Castelo Branco. Foi o grande propulsor da minha carreira, na verdade, o primeiro cara que confiou em mim profissionalmente, porque na época eu tinha um curso de datilografia. Olha só! Muito embora estivesse lá na fazenda, mas meus pais, minha mãe, principalmente, sempre me incentivou com os estudos, né? E na época a datilografia era a informática de hoje. Sim, verdade. E então o Castelo ele não era datilógrafo e precisava mandar algumas coisas para a associação dos criadores de gado Nelore, e ele me chamou no churrasco se eu sabia fazer. E eu fui fazer, e aí daí em diante engrenei e trabalhei na fazenda até os 19. Olha só. E então eu fazia de tudo na fazenda. Cortava cana pro gado, cortava capim pros cavalos, tratava dos cavalos, limpava as baias dos cavalos, tratava dos porcos. No final da tarde apanhava lavagem com meu pai na cidade. Meu pai andava com uma Toyotinha Bandeirantes aí pela cidade, muita gente vai se lembrar disso. E nós apanhávamos lavagem para tratar dos porcos. Então, e eu fui até os 19 anos. Trabalhei dos 14 até os 19. Meu primeiro registro é de lá. E eu sou um ex-quase veterinário. Né? Talvez a minha primeira frustração assim foi não ter sido veterinário. Então, eu ia te perguntar isso, né? Porque tão envolvido, né, Rafael? Com o mundo agro, com os animais. Era meio que, vamos dizer assim, natural que você desejasse ser veterinário. Sim. E aconteceu um negócio... O que aconteceu para não ter sido veterinário? E aí? Eu trabalhava, né? Desde cedo, chegou com 19 anos, eu tinha que fazer Atualmente, você encontra curso de veterinário em todos os lugares. Exato. Né? É muito fácil, muito acessível.
Mas naquela época devia ser Mesmo difícil. as escolas particulares, elas são acessíveis. Sim. Mas naquela época nós tínhamos veterinária aqui em Jabuticabal, na Unesp, em Botucatu, na Unesp, e tinha uma faculdade particular que era em Marília. Eu não tinha uma base para passar numa Unesp na época, né? E também não queria gastar dinheiro com cursinho e tal. Sim. Mas mais do que isso, eu estava com 19 anos, 18 anos, né, quando eu tive que tomar essa decisão, eu não quis voltar a ser dependente financeiramente dos meus pais. É porque nessa altura, você começou aos 12 até aos 19, você já tinha conquistado a sua independência financeira ali. Pseudo-independência financeira. Isso. Já tinha meu carro, pelo menos, já tinha minhas coisas e Sim. não dependia dos meus pais, mas já me sustentava. E, inclusive, com a própria premiação. E aí, vocês vão ver que eu fazia também as provas que a minha filha faz hoje, eu disputava. Ah, que legal. O ano de 88, o Castelo Branco viajou comigo bastante, me levou para vários lugares nesse país, né, fora do estado, inclusive. E eu tive que tomar essa decisão. E eu, como não quis voltar a ser dependente, também não tinha grana para pagar cursinho, eu fui fazer o que muitos indecisos fazem. Administração. Exato. Meu marido foi pelo mesmo caminho, viu? Mas tá aí até hoje. A gente brincava, pelo menos na época, não ia preso em cela especial. Não é? Se fosse preso, era para ser cela especial, entendeu? Hoje não tem mais isso, mas na época a gente brincava. Que você não sabia o que fazer, faça administração. E eu fiz administração com muito prazer. E vou dizer, entrando nessa parte de carreira, para aqueles caras que não têm a ideia de ser um profissional liberal, alguma coisa específica, e está muito em dúvida do que fazer, a administração é um ótimo curso. É uma boa saída. Excelente curso. E eu vou explicar por quê. Porque ele te deixa plataformado para seguir qualquer outra carreira. Então, se você quiser terminar a administração, se especializar em recursos humanos, você vai para a área financeira, para a área de logística. Tem uma amplitude assim fenomenal. Então Muito você tem legal. 4 ou 5 anos para você ficar fazendo o curso, e aí você determina depois para onde você vai com mais maturidade, inclusive, né? Que eu acho que até um menino de 17 anos ter que escolher uma carreira, às vezes o nível de maturidade não alcança. Não fecha. E você fazer os 5 anos de administração te dá uma ideia muito bacana do que você quer e, inclusive, do que você não quer. É verdade. Exatamente. Sabe? Então, eu fui fazer administração e aí eu entrei na Baldan. Como que eu entrei na Baldan? Tem um episódio que um dos administradores da fazenda, na época, ficou sabendo que eu estava fazendo administração e perguntou, porra, você vai fazer administração pra quê, cara? Pra ficar pisando em merda de vaca? Putz, eu fiquei muito, muito pé. Cheguei em casa, falei pra minha mãe também ficou, mas eu falei assim, ele está certo. E eu falei, eu não vou pisar em merda de vaca mais, porque não faz sentido. E aí eu tinha um amigo de balada, né, o Marquinhos Alves Pinto, da Urbano Enxovais, era meu amigo de balada na época. Eu falei, Marcos, me indica na Baldan para alguma coisa, para um almoxarifado, para limpar chão e tal, mas eu quero ingressar numa metalúrgica para associar. E ele me indicou, já tinha outros currículos por intermédio, inclusive de acionistas que eu tinha deixado. Eu inventei que eu queria trabalhar na Baldan. E aí tinha um diretor administrativo financeiro que estava querendo dar uma reestruturada no pessoal da área administrativa. Queria colocar mais gente com formação superior, era muito pouco na época, isso em 93. Olha que bacana. E aí quando o Marcos fez a indicação, ele automaticamente me contratou, e aí eu comecei a trabalhar na Baldan como auxiliar contábil. Olha só, Rafael. E daí pra frente minha carreira se desenvolveu ali, né? Então, gente, eu não comecei diretor de empresa, a gente é muito legal lutou você falar bastante e viu muita coisa antes de chegar no que nós estamos hoje, né? Eu acho que é uma história sensacional e é muito importante ser falada, porque, como você disse, algumas pessoas já acham que é diretor direto. É fácil assim, já começa e já tá grande. Mas essa vivência de vida dele, desde os 14 anos, na terra, e vai, administração, pensou em veterinária e tal. Toda essa experiência de vida trouxe a oportunidade para ele entrar lá. E é isso que a gente estava conversando até antes pra gente, na nossa reunião de pauta. É o que permitiu ele estar aqui hoje. Todo esse caminho. Exatamente. E sinal que tudo é possível, né, Xandão? Sim. Sensacional. Tenho algumas pessoas que trabalham na fábrica, né, que já estão há muito tempo ali. Pessoas mais velhas, inclusive, que eu.
ou mais experientes, que cortaram cana e cortaram capim e limparam baias de cavalo comigo lá na fazenda. E hoje eles trabalham comigo Que legal. na Tá fábrica, vendo? algumas delas. Que legal. E isso é bem bacana. Não, nada começa do nada, né? Dizer que eu planejei tudo isso também não é verdade. Eu não planejei isso. Mas uma coisa que eu sempre fiz e que eu recomendo para a moçada é que estejam preparados. Já que nós estamos falando do Made in Agro, Sim. de cavalo, Sim. estejam preparados para quando o cavalo passar arriado. Né? E Exato. monte nele. Que costuma passar uma vez isso. só, né? Costuma passar uma vez só. E monta nesse cavalo quem está preparado. Então eu estive preparado. Obviamente, contei com... Não vou nomear aqui para não ser injusto, mas eu contei com inúmeros líderes excepcionais que me ajudaram nessa caminhada também, a trilhar essa carreira dentro da Baldão, né? E foram fundamentais na minha formação e ninguém cresce sozinho. E eu acho que também você deve ter passado por muitos desafios, né? Nem tudo é flores, né? Muitos desafios, não faz parte. Assim, acredito que uma boa caminhada não se faz sem sacrifício. É verdade. Não se faz sem sacrifício. E isso dá uma chancela bacana, dá orgulho pra gente, sabe? Pra gente e saber, a hora que vocês me falam assim, pô, bastante gente tava falando, muitas pessoas querendo que vê-lo Contar essa história. nessa história, é um motivo de orgulho pra mim, tá? Mas é um orgulho bom. É poder contar um pouquinho da história da gente e talvez inspirar algumas pessoas que estão aí desacreditadas, estudar não vira nada, eu vou parar, ou tá num momento de dificuldade, pensando em desanimado, pensando em não seguir o caminho. Então, eu diria para vocês que estão nessa situação, que tenham perseverança, né? Que perseverem, que continuem firmes no seu propósito e que no final das contas, o ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga, ele prevalece sempre também, tá? Deus sempre na frente, mas é Deus conjugado com outras coisas, com estudo, com perseverança, com bons relacionamentos, é uma conjunção de fatores. E Bianca, me fala como é que você se sente ouvindo o papaizão falar tudo isso? Ai, fico bem orgulhosa dele, sabe? Porque eu sei que ele começou e ele não começou, que nem ele falou, ele não começou com tudo pronto. Ele não começou de mão beijada, vamos falar assim. Uhum. Ele me conta as histórias dele, inclusive ele me contava tanto e... Te inspirou. Me inspirou, e aí eu quis começar a fazer o mesmo esporte que ele fazia. Que legal. Então, eu sinto muito orgulho dele e quero um dia ser uma pessoa tão boa assim que nem ele é, sabe? Porque ele me inspira muito. Daí você vai fazer o papai chorar. Vai fazer a mãe chorar, o pai chorar. Oh, Deus, como é que faz, Alexandre? Eu falei que eu não sabia se era uma boa ideia. Tá vendo? Prazer. Ela me surpreende também. Oh, meu Ela me Deus. surpreende. Ela tá nessa fase de querer ser veterinária, talvez é uma opção. A gente tá conversando bastante ainda sobre isso. Tem bastante tempo para ela pensar. Mas é uma das carreiras que ela tem em mente também para seguir nesse meio agro, né? Ela é uma fã. Quantos cães você tem? 5, né? Agora 4. 4. E, São os cavalos? Tem um? Eu tenho... eu tô correndo em 2 agora, 2 éguas. Mas eu tô com uma potrinha bem novinha. Uhum. E agora tem uns cavalos, 2 cavalos também, uma égua e um cavalo, que a gente mandou para outras fazendas porque não tem mais condição de correr, sabe? Sim. Então, a gente acabou Porque mandando tem pra isso, lá. né? A gente vai falar mais ao longo do São programa. aposentados, na verdade. As fazendas não são nossas, né? Não. Vamos deixar claro. Isso nós não chegamos. Ainda não chegamos nesse Essas ponto ainda. não são nossas, mas o que acontece? O cavalo que ela começou era um cavalo de carreira, já um cavalo consagrado no que fez, e chegou a idade de se aposentar. E ele era um garanhão, então nós doamos ele para um fazendeiro, que ele tinha uma genética muito boa, e nós doamos ele para ele fazer os potros que o fazendeiro utiliza no dia a dia da fazenda.
Que legal. Que bacana, que É. história maravilhosa. A gente vai dar uma pausa para ver uns VTzinhos dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Tudo bem. Tá.